No vídeo anterior nós terminamos falando da Idade Média, que havia um certo padrão unificador, mas que isso vai sendo quebrado gradativamente. Falei um pouco da fome, êxodo rural, da carestia, inflação, as mortes. 30% a 40% da Europa foi exterminada pela peste negra. E terminei dizendo que houve uma tendência gradativa de senhores libertarem os seus escravos. E continuo mostrando que a igreja, no entanto, era mais severa dominadora, se opondo ao movimento cada vez mais intenso de libertação dos servos. Como exemplo disso, em 1320, nos Estatutos da Cluníaca, uma ordem religiosa, lemos: excomungamos os que, tendo controle de servos ou não libertos, homens ou mulheres de condição servil, pertencentes aos mosteiros de nossa ordem, concedam a essas pessoas cartas e privilégios de liberdade. Ou seja, dentro da sua jurisdição eclesiástica, se algum senhor libertasse esses escravos, eles simplesmente seriam excomungados. No entanto, a diminuição da população, isso vai trazendo efeitos diversos. Então, com isso, há uma inversão significativa. E que inversão seria essa? Não adianta, por exemplo, você possuir terras se não há pessoas para cultivá-las. Logo, o trabalho do homem passou a ser mais valorizado do que antes das catástrofes descritas, resultando no aumento dos salários dos trabalhadores em geral. Esses foram tempos difíceis, como são todos os tempos para aqueles que enfrentam as angústias próprias de sua época, que por vezes são minimizadas ou romantizadas por olhares de outros tempos e continentes. O que contribui decisivamente para vencer tais circunstâncias é a nossa fé, a visão de história e, no caso cristão, da certeza do governo de Deus sobre todas as coisas. O tempo passa, por maiores que sejam as alegrias ou angústias. Eu quero concluir essa pequena série de vídeos com algumas considerações que eu vou chamar aqui de tempo e escatologia e a vivência de nossa fé. Gilson, ressaltando a importância de Agostinho, afirma que, após ele, abre aspas, a Idade Média passou a representar a história do mundo como um belo poema, cujo sentido é para nós inteligível e completo, contanto que conheçamos seu início e seu fim. Fecha aspas. Isso está na sua obra O Espírito da Filosofia Medieval. Para um estudo mais abrangente das dificuldades da conceituação de Agostinho sobre o tempo, que de fato eu dei uma amostragem para vocês como é difícil, mas se quiserem se aprofundar nisso, o Etienne Gilson, especialista em Agostinho, tem uma obra Introdução ao Estudo de Santo Agostinho. E lá da página 357 a 370, ele nos dá pistas para que melhor compreendamos esta perspectiva de Agostinho. Mas voltando, podemos observar que, de fato, a perspectiva de Agostinho adquire um tom escatológico. Diz ele, pois nada parece mais rápido do que tudo aquilo que já passou. Quando vier o dia do juízo, então os pecadores perceberão não ser longa a vida que passa. Fecha aspas. Dizemos nós que, deste modo, o tempo é o grande sinal de limitação e de imediatez. Assim, Idade Média são todos os tempos, já que o tempo sempre será médio
entre o antes e o depois, ou entre o tempo anterior e a eternidade, quando o tempo então se extinguirá. Na eternidade, não há passado, como se algo ainda não existisse, mas apenas no presente, porque aquilo que é eterno existe sempre, pontua Agostinho. Assim sendo, temos que admitir que o fim da história é escatologia. Deus disse o D'Aubigné, Deus deve ser reconhecido e proclamado na história. A história do mundo deve ser assinalada como os anais do governo do Rei soberano. A história, meus irmãos, revela Deus e seus propósitos. Entendemos a escatologia como uma consumação natural do plano de Deus na sua historificação temporal. A escatologia é precedida por uma história realizada. A história aponta para uma escatologia decisiva. Dessa forma, olhando pelo prisma da escatologia, podemos dizer que a história é escatológica. Por que isso? Porque para lá ela caminha de forma progressiva e realizante. A história consumar-se-á na não história, no atemporal e eterno. Por outro lado, a escatologia confere sentido à história. A fé da igreja respalda-se num fato histórico, como falamos no início. E esta fé se nutre da esperança que emana da promessa de Deus. Como escreveu Calvino, a esperança é o alimento e a força da fé. E quanto ao tempo? Calvino, que viveu ativamente um período de grande transformação na história medieval, valendo-se com reconhecimento das contribuições de Agostinho, afirmou com propriedade bíblica: os tempos estão nas mãos e à disposição de Deus, de modo que devemos crer que tudo é feito na ordem prefixada e no tempo predeterminado. Hoje, meus irmãos, não é diferente. Deus continua dirigindo a história. Ele é o Senhor da eternidade, do tempo, da história e das circunstâncias. Nós caminhamos para a eternidade, de onde procede a nossa criação. E, ao mesmo tempo, é a meta de nossa existência. Deus nos guiará, como sempre nos guiou. E nesse período de pandemia, que muitos podem estar angustiados, inseguros, podem se sentir até certo ponto desamparados, onde há uma maior dificuldade de reunir-se. Alguns podem estar doentes, parentes doentes, entes queridos que morrem. Nós podemos continuar confiando no Deus, o Senhor da história. O tempo está nas mãos de Deus. A história é dirigida por Deus. E a escatologia é para onde corre todo o tempo. E o Deus que nos chama, nos guarda, nos preserva, Ele nos guiará em segurança. Descansemos nele, no Senhor eterno, que nos guia agora. Ele mesmo nos receberá na eternidade. E lá permaneceremos com Ele, onde a grande alegria será o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele e dele é que procede a vida e o prazer no eterno. Caminhemos seguros, rogando a Deus o seu cuidado e agradecendo pela sua direção e por esta certeza que Ele coloca em nosso coração. Primeiramente por meio da palavra e depois
pela solidez da fé que Ele coloca em nós e alimenta-nos pela esperança. Deus nos guarde. Amém.